que você vem aprendendo? O que você acha que foi o maior aprendizado seu de tudo, né, até aqui? Sabe, Germano, a solução é o amor, sabe? É isso que eu aprendi, cara. Porque e é tão... Parece piegas, né? Parece simples demais, né? Mas, cara, a solução tá no amor. Em tudo. Claro que tudo vem junto, né? A tecnologia. Mas se não tiver o amor, né? Não vai, sabe? Então, o que eu tô vendo, né? Que eu aprendi que, cara, a solução é o amor, sabe? Fala galera, mais um Overbooking começando e antes da gente iniciar esse episódio especial, vou passar aqui a palavra pro Pedrão. E aí, Germano, salve, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Galera, antes de começar o nosso episódio de fato, vou convidar vocês para seguir o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e Spotify também, mas principalmente aqui no YouTube. Então vai lá, se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho, todas as notificações, dá aquele like, porque o YouTube ele joga para mais gente se você faz isso. E aí ajuda a gente a passar um recado das pessoas fantásticas que comparecem aqui no Overbooking. E hoje é uma pessoa fantástica novamente. Mais uma delas. Hoje a gente vai falar aqui com um pai, com uma pessoa fantástica, formidável, que teve uma ideia para ajudar muitas pessoas a salvar vidas. É algo, você precisa ficar até o final, ou ao menos até esse início, para você conhecer a história dele. Eu tenho certeza que você vai se comover e vai entender que esse propósito de vida dele é muito bacana. A gente está aqui com o Joel, da LookTech. Salve, obrigado. Bem-vindo, Joel. Obrigado, Joel. Uma honra estar aqui no Overbooking, né? Com o Germano, com o Pedrano. Poxa, é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. E vamos bater um papo, né, sobre o que a gente está construindo para o mundo, o que a gente está fazendo aí para melhorar a vida de bastante gente. Legal, Joel. Seja bem-vindo, né? Bem-vindo. E a ideia é um bate-papo mesmo, a gente ser bem descontraído, explicar todo o seu negócio, porque eu fiquei muito curioso. Desde o primeiro dia que eu olhei, eu falei, uau, como que funciona isso? Sim. Toda essa tecnologia. Então, acho que a primeira pergunta é o que é a LookTech, né? Legal. Como que funciona, o porquê veio a ideia, conta pra gente. Eu há 9 anos atrás, eu perdi um filhinho por câncer. Isso é o começo da história é ruim, mas o final está sendo uma construção muito bonita, né? Então, o que é? É tecnologia focada em diminuir a taxa de mortalidade em crianças com câncer. Então, como que a gente, né, nasceu, né? A gente... Nossa, perdi, desculpa aí. Não, Tranquilo. a tecnologia não, manda bala. A tecnologia focada a tecnologia em criança com câncer. Como que é isso aí, né? A gente desenvolveu todo um meio ambiente que usa tecnologia. Então, começa com um wearable, um dispositivo que a gente gruda na criança, tipo um band-aid, que a gente gruda na axila da criança e manda os sinais vitais dessa criança para os pais, né? Um aplicativo dedicado para os pais, um aplicativo dedicado para os médicos e enfermeiras que estão cuidando daquelas crianças e um dashboard, né? Um dashboard no hospital que mostra não só os sinais vitais, mas também a localização dessa criança. Então, por que isso é importante? Né? Fala assim, tá bom, so what? Né? Por que é importante? Toda pessoa em tratamento de câncer, ela baixa a imunidade a níveis tão irrisórios que qualquer outra doença pode matar essa pessoa. Isso em qualquer idade. Em criança é pior, porque a criança ela não sabe que ela está com febre. Ela está brincando e pulando, mas ela não sabe que está com febre. Sim. Então, no caso de criança em tratamento de câncer, quando você tiver uma febre, por exemplo, você tem
1 hora, na verdade são 2 horas, para você trazer essa criança o mais rápido possível para uma ação. A ação pode ser tomar um antibiótico muito forte. Um antitérmico ali para diminuir. Um antibiótico mesmo. Porque a febre já é uma reação de outra coisa ruim que está acontecendo. Exatamente, né? Exatamente isso. E daí, você tem 2 horas. Se você não trouxer a pessoa em 2 horas, o que acontece? Essa pessoa já vai para a UTI. Não tem... É o protocolo já. É um procedimento padrão ali. Já é procedimento em todos os hospitais do mundo. É assim. Tá. Se passou de 2 horas, não sabe que se está mais de 2 horas com febre, quando entra no hospital, é uma das perguntas, fala assim, cara, tem que ir para UTI. Por quê? Porque pode morrer mesmo. É risco de vida. Sim. E o que a gente fez foi esse tempo, né? Quando descobre que está com uma febre, por exemplo, você traz essa criança o mais rápido possível para o hospital. Ou leva o hospital até... né? Leva a ação, né? Ou manda um enfermeiro lá com uma moto. Aqui em São Paulo, por exemplo, o trânsito é caótico, então às vezes vale mais a pena mandar um enfermeiro lá com antibiótico. Para já ir fazendo o tratamento em casa. Já ir fazendo durante, né, o trajeto, né? As ações, cada hospital vai tomar. Mas é isso, né? Assim, ficou mais claro. Assim, ficou bem claro. A pessoa está com a imunidade muito baixa por conta do tratamento químio, né? Esse tratamento do rádio. E aí, quer dizer, uma outra doença, né? Como eles pode... Uma gripe, por exemplo. Gripe pode... Por quê? Porque você tem 0 imunidade. A quimioterapia, ela é uma das características. Ela mata as coisas ruins, mas as boas juntas. Mas também. ela mata coisa boa junto. Então, é exato, né? A quimioterapia em si, ela causa, forte, né? Causa a baixa da imunidade. Então, e daí uma outra pergunta fala, pô, mas eu foquei em criança, né? Que por causa do ocorrido com meu filho, eu foquei mais em criança. Então, se é confortável para uma criança de 3 meses de idade usar o dispositivo, também é confortável para um senhor de 70, de 80, ou de qualquer idade, né, que esteja em tratamento oncológico, né, para usar o sistema. Né? Então, é isso que a gente faz. Ô, assim, Joel, e como surgiu a ideia? A ideia é mais ou menos assim, Germano. A perda de uma pessoa que você ama muito é muito dolorosa, né? E nos primeiros anos, depois que eu perdi meu filho, eu queria ajudar de alguma forma, mas eu não sabia como. E eu sabia que não queria... só com dinheiro, sabe assim? Porque hospital de câncer infantil, se você doar R$1 milhão, eles vão usar R$1 milhão. Se você doar 2, vão usar 2. É muito caro. Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. O custo médio mensal de uma criança em tratamento de câncer no Brasil é R$30 mil por mês. Olha só. Caramba. O custo médio mensal de uma criança em tratamento de câncer é R$30 mil por mês. Então, é médio. Tem criança mais complexo. Que custa 60 mil, tem criança que custa 10. Exato. Então, é muito pesado, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto, né? Enfim, passou uns 5 anos, mais ou menos, depois que eu tinha perdido meu filho, eu tive um sonho, cara. E daí, de manhã eu acordei e rabisquei numa folha de papel o que eu tinha pensado, né? Eu falei assim, cara, isso aqui talvez ajude as crianças ali naquele hospital. Mas me conta, eu fiquei curioso agora, como foi esse sonho? Eu sonhei com nuvem, com uma nuvem e tipo assim, os sinais indo da criança para a nuvem. É isso que eu sonhei, cara. Sabe assim? E daí
eu falei assim, você cara, isso aqui... interpretou? Eu dei uma interpretada e falei assim, cara, isso aqui talvez seja útil. E eu fui falar com o médico que tinha cuidado do meu filho 5 anos antes. O Dr. Marcelo, do GAC, lá em São José dos Campos, cara do bem, gente boa pra caramba. E daí ele começou a perguntar para mim, Joel, mas é possível fazer isso aí? É possível? Vários questionamentos. No 8º questionamento, e até eu já comecei a pensar se era possível, se era possível mesmo. Mas criar um negócio, você tem que, primeiro de tudo, se questionar, né? E daí ele falou assim, Joel, e sabe, eu vou falar, né? Ele falou assim, Joel, se você conseguir fazer isso aí, você vai salvar muita vida. E daí me mordeu, né? O bichinho. Mas eu não criei nada. Sabe assim, não é nada espetacular. Eu não criei a nuvem. Eu não criei os aplicativos de celular. Eu não criei nada. Eu usei um monte de tecnologias que já são, para atuar numa vertente, num nicho que ninguém nunca atuou. Mas isso é inovar também. Sim, isso é inovação. Você dá novos usos para ferramentas que já existem. Exato. Eu tenho, mas eu tenho também a consciência que eu sabe, não. Eu fui só. A gente estava conversando no caminho disso, né? De usar a criatividade para outros fins, né? Então você tem a possibilidade de ter um monte de tecnologia voltada para criança em tratamento de câncer, porque ninguém faz. Sabe por quê? É muito difícil alguém fazer? Do total de câncer no planeta... Não pode bater na mesa, né? Pode, sim. Só 2% é câncer infantil. De 0 a 19 anos, só 2%. É um nicho muito pequeno. É muito pequeno. Então, se você pensar na grana que vai render para isso, você não faz nada. Cara, quer dizer, as indústrias que, né, não pensam em soluções ou não se dedicam tanto, vamos dizer assim. Não, a indústria, a gente é empresário, né? A indústria por si só, se você traz vários projetos, um vai dar um retorno de 90%, outro vai dar um retorno de 1%, qual você... É a lei do menor esforço, né? Onde eu entrego mais resultado com um esforço menor. Com um esforço menor. Então, assim, infelizmente. E não está errado pensar assim. Em compensação, é 2%. Né? Eu não estava pensando muito em retorno financeiro. Eu queria resolver um problema. Né? Solucionar um problema que é difícil de resolver. Sim. E tem que resolver. Tem que ser resolvido. A missão foi dada, sabe assim? Mas depois, se é confortável para a criança, também é confortável para adulto. Então, a gente vai chegar nesse... A gente vai começar um estudo clínico que o hospital já quer adulto também. Então já quer fazer o experimento com todas as faixas. Exatamente, com todas as faixas. Porque isso é bom porque você tem uma quantidade maior de amostragem, né? Sim. Quanto mais amostragem e informação você tem, você consegue corrigir possíveis rotas. Né? Total. Quer dizer que antes, então, o tratamento que a gente via para a criança provavelmente era algo que nascia no tratamento do adulto e que ia se adaptando para a criança. Total. E hoje você está fazendo algo que vai estar nascendo para uma criança e que vai ser possível e vai ser adaptado para um adulto também. Não, você falou uma coisa... Normalmente, as drogas que são utilizadas para quimioterapia para criança nasceu para adulto e daí eles vão fracionando diminuindo dosagem, fracionando as dosagens para ser possível para criança. Então, é exatamente isso. Né? E a gente fez o caminho contrário. Né? Isso é uma coisa que alguns laboratórios estão conversando com a gente, é exatamente isso. Puxa vida, está fazendo o caminho ao contrário. Né? E como foi possível isso? Né? É porque no início eu não pensei em retorno financeiro.
né? Eu queria salvar a vida. Se fosse só retorno financeiro, a ideia já teria morrido ali, né? Já teríamos, exato. Começou a ir atrás de colocar em prática, né? E aí, quer dizer, já teria morrido ali por conta do custo. Não, e eu, imagina, vendi casa, diminuí carro, né? Diminuir os custos normais que a gente tem de vida para que fosse possível chegar até onde a gente está, né? Com a tecnologia desenvolvida. Então, é o que eu falo sempre, né? Eu estou irritantemente feliz, né? É dolorido pra caramba. Se você pensar, não faz muito, sabe? Se você pensar demais, você desiste, sabe? Porque é muito difícil, sabe? Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu sou engenheiro industrial mecânico. E na indústria, se você faz uma melhoria, você faz a melhoria, põe para funcionar, tá dando certo, cara, acabou, vai para frente. Na saúde, a tecnologia está funcionando, agora você tem que fazer um estudo clínico. Então, o estudo clínico é muito caro. Por quê? Você vai selecionar lá 100 pacientes, esses 100 pacientes, você que está provendo o estudo clínico, você tem que providenciar as refeições desse paciente, o translado desse paciente, mesmo que ele aceite, ele já vai fazer isso aí, mas você tem que providenciar. Isso já é uma regra. É meio que regra já. Entendi. Então, eu não estava preparado para isso, né? Então, é onde que a gente vai começar algumas campanhas aí novas para angariar um dinheiro para ajudar ali onde que o hospital que quer fazer o primeiro estudo clínico nosso. Entendi. Que eu vou falar aqui agora assim, né? Que é o Hospital de Barretos, cara. Caramba. Que é o Hospital de Amor de Barretos. Esse hospital, Germano, Pedro e ouvintes, né? É referência no hemisfério sul, pô. Não é referência na América do Sul. Não é referência no Brasil. Sim. É referência no hemisfério sul. Do planeta. Do planeta. Sabe assim? Então, quando eu pensei alguma coisa que era... Desculpa, né? Pro meu bairro ali, né? Eu não... Você nunca imaginou que ia chegar nesse ponto. Nesse nível, sabe assim? E a gente, né? A gente conversando e foi... Eu voltei agora de uma viagem na Europa mostrando o que a gente está fazendo para o mundo, né? Então é um orgulho bastante grande, né? Tem as dificuldades, é bastante difícil, mas também tem algumas alegrias bem legais. Por isso que você está irritantemente feliz, né? Exato. Na verdade estou, né? Porque de ver uma história dessa. Porque assim, o exercício de se colocar no lugar do outro é algo que tem que acontecer a todo momento. Então, eu me colocando no seu lugar, eu não aprofundei, aí só se você sentir a vontade de falar sobre o assunto, mas eu me colocando no seu lugar, tenho dois filhos em casa. Com uma situação, minha mãe, ela faz tratamento de câncer desde 2014, então eu sei a situação como que funciona, mas eu imagino um filho pequeno. Sim. O meu filho que tem 3 anos, ele mal fala, ele não consegue falar, enfim, muitas coisas ainda, numa situação dessa. Então, se ele sente alguma dor, se ele sente algo que não está legal, ele não ia saber falar para mim. Ou ele ia ficar acanhado ali no canto, chorando, e eu sem saber o que fazer. Né? Então, imagino quantos pais passaram por essa dor e a força que você teve de, com essa dor, tomar uma ação. Então, quando você fala irritantemente feliz, sabe que não é só você, porque eu estou irritantemente feliz junto com você nesse momento, porque é impressionante. Você falou um negócio, Pedro, que me fez pensar aqui, assim, sabe? E nem sou eu, né? O Clóvis de Barros Filho, sabe? Aquele filósofo, assim, gente boa pra caramba, né? E ele... Eu estava ouvindo uma palestra dele e ele fala muito palavrão. Né? Normalmente ele fala muito palavrão, mas nessa palestra ele não falou nada de palavrão, né? Pelo menos no trecho que eu ouvi assim. E ele fala de um negócio que a gente, o motivo da gente estar aqui na vida é para o outro,
para servir o outro, né? E essa fagulha do amor divino, a gente só vê muito quando a gente tem filho, né? É incrível isso, porque se você está com alguém muito que você ama muito, né? Então vamos colocar um filho. Você está com um filho numa UTI, por exemplo, você chega para o médico e fala assim, ô doutor, qual que é o cheque que eu tenho que fazer? Qual que é o Pix? O Pix é pior. O que eu faço? Eu tenho que dar um braço meu? Eu tenho que dar fazer um transplante, alguma coisa? O que eu tenho que fazer? E às vezes não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. Não resolve tudo. E daí você tenta uma negociação com o divino, né? Fala assim, ô divino, troca de lugar comigo, eu já vivi pra caramba, eu tenho bastante vida dentro da minha vida. Né? A gente veio conversando no caminho, eu fiz bastante coisa na minha vida, então troca de... Poxa, esse cara não tá merecendo, né? Desculpa. E quando você faz isso, a vida do outro é mais importante do que a sua própria vida, esse é a fagulha do amor divino. É essa. Tu falou assim, caramba, você descobriu o que é amor, cara. Então, a LuckTech nasceu exatamente nesse momento. Sabe assim, do outro. O professor, acho que a gente conversou isso, não sei, mas o professor, ele não ensina para ele se formar, ele já está se formado. Ele ensina para o outro aprender, para o outro se formar, para o outro ter o canudo. O médico, ele não faz medicina para ele se operar, para ele se curar, é para curar o outro, né? Vocês fazem comunicação aqui. Se fosse para vocês, a gente estava no bar conversando. Vocês fazem isso para que o outro, lá do outro lado, ouça outras histórias, seja relevante para o outro. Não é só para vocês. Só para vocês a gente fazia... conversava em casa. Fazia um conference call, né? Então, você trouxe isso aí, é isso mesmo. O outro sendo importante, sabe? E assim, quando a gente pega um filho, né, uma filha, eu acho que é o maior exemplo que tem, né, de amor que você pode ter por outra pessoa. Por mais que você ame seus pais, obviamente, são importantes e tal. Esposo, né? Mas você nunca consegue... Eu já tentei muitas vezes explicar para alguns amigos que não têm filhos como é bom ter filho. E alguns deles, inclusive a Samantha, que não está aqui hoje, eu acho que eu ouvi dela esse final de semana, ela falando assim, eu só fui entender o que você me falava quando eu tive. Porque é um amor que não tem como você mensurar. O que você falou, a gente troca de lugar na hora. Né? E acredito que quando você vivencia uma dor muito forte, acho que você descobre um outro amor muito, muito, muito diferente. Talvez ele vivenciou amores que a gente não vivenciou. É muito filosófico, é muito estranho falar tudo isso, porque só você sabe o que você passou. Eu... Às vezes o que eu falo é junção de várias coisas que eu ouvi, né? De vida, de gente. E lá no nosso Instagram, o Pianges, Marcos Pianges, ele fala uma hora lá da LuckTech, né? E ele fala assim, de uma certa forma, todas as crianças são nossos filhos, cara. A gente quer... Claro que os filhos são muito importantes, mas tem uma hora que as crianças são importantes. Então, se a gente não se comove com uma criança que está na rua ali pedindo, cara, alguma coisa está errada. Você morreu por dentro. Você tá morrendo por dentro, né? Esse amor tá dissolvido nas suas células, cara. Você não está conseguindo. Então, de uma certa forma, todas as crianças são nossos filhos, né? Então, se eu fosse pensar só no meu filho, para ter a solução tecnológica para o meu filho, seria em vão. Sim. Né? Não... Ele já foi, né? Sim. Em compensação, a alegria de poder salvar milhares de crianças,
no mundo inteiro, porque é uma solução que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Olha que legal isso aí, né? A gente está falando aqui e normalmente a gente é de fora que é mais importante, né? E tem uma solução aqui no Brasil, criada aqui no Brasil, que pode ajudar milhares de crianças. Lembra que a gente começou no começo, são 2%. Sim. Esses 2% no mundo são 360 mil novos casos por ano. Caramba, é muita coisa. No mundo. Né? Então, a gente está falando de ajudar muitas vidas, sabe? Assim, e claro que não são todos que vão ser... vão ter a alegria de se curar, né? Mas a gente vai estar trabalhando o máximo, né? Porque vocês entenderam, né? Acho que o pessoal também entendeu. Eu não sou um remédio, né? Eu sou uma ajuda. Sim. É um outro braço ali. É um outro braço ajudando no tratamento. Sabe, como que é feito hoje, né? Isso é uma coisa legal de falar. Hoje, não existe essa tecnologia, certo? Como é feito? O pai e a mãe, ele tem que medir a temperatura da criança a cada 2 horas, pô. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A cada 2 horas você tem que medir. Por quê? Se tiver uma febre nesse período, e pode ser fatal, né? Não é que o pai e a mãe... Isso aí não é uma semana que você vai fazer isso aí. São 6 meses. A sua mãe está cuidando desde 2014. Sim. Desde 2014 tem que estar prestando atenção em febre. Porque se ela tiver em febre, imediatamente ir para o hospital, né? Então, são 1 ano, 2 anos. Não é que o pai ou a mãe fica displicente ou não quer... Você chega assim, põe a mão, tá legal. Porque isso é um dos detalhes que você está mexendo. Porque você já tem dos detalhes. A questão psicológica, né? De Total. Tá tratando teu filho aí de madrugada, 2 horas da manhã. Durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, você também desgasta, né? Total. Teu corpo também mais do que isso, nós estamos falando de pessoas com condições intelectuais, de dinheiro, de ter um termômetro. E imagina a pessoa que não tem o que comer, ela não tem um termômetro, a medição é na mão, o nível, Pedrão, de entender o quanto aquilo é importante. Cara, Pedrão, mães ou pais, por exemplo, sozinhos, que tem que... viúva, que tá passando por esse problema e que tem que trabalhar, cara. Você não coloca comida em casa Exato. Né? Então, cara, tem um monte de situação, né? E o que ele falou é um dos maiores problemas no Brasil. O cara entender... Não parece... Olha só, a gente está numa bolha maravilhosa. E que a gente consiga, através desse podcast, quebrar várias... Né, inserir em outras bolhas. Aumentar o tamanho da bolha, né? Trazer mais gente para dentro. Trazer mais gente. Mas é muita gente que não tem a capacidade de entender que febre, que é um negócio comum é super importante nesse caso. Nesse momento. Nesse momento, durante o tratamento, é uma das coisas mais importantes que tem. Tanto que o nosso dispositivo ele é pré-preparado para ter 5 parâmetros. Mas assim, quando você vai entrevistar todos os médicos, 100% dos médicos que a gente falou, a importância da temperatura é dessa altura. Entendi. O segundo maior importante é desse aqui. Sabe assim, a importância de medir a temperatura. E o termômetro, né, que você mencionou, é o equipamento médico mais antigo do planeta. Olha, tem 300 anos. Caramba. Né? Porque a gente... E agora o nosso mundo está muito rápido, né? Ontem tem uma tecnologia que já está sendo usada e já acabou. Já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Esse equipamento médico é o mais antigo do mundo e não tem muita diferença. E até hoje ele é atual, né? E é atual. Por quê? Porque a gente é humano. Isso não vai mudar, pô, né? A gente saber a temperatura é algo humano. E é aqui, em Singapura,
em Sydney, na Austrália, em Estocolmo, na Suécia, em Denver, nos Estados Unidos, né? Em Lima, no Peru. Não né? muda nada. Daqui a pouco esse cara tá indo lá pro Peru. Ele tá né? bem. Eu vou é isso aí. levar ele. Vocês não estão fracos, não. Pode não me sei levar quando. também, a gente vai lá A para gente vai Lima. Um trekking. Nós vamos fazer o desafio Lucky Tech. Desafio. Já pensou? Vamos? Vamos fazer lá, meu amigo. Comer ceviche. É fácil esse desafio, né? Isso é fácil. Ô, Joel, me veio uma coisa na cabeça agora quando você começou a falar de medicina, do entrevistar médico e tal. Você teve a ideia, né? E aí você teve a motivação, né, de salvar vidas. Mas, por exemplo, você é engenheiro mecânico. E aí você teve que partir para várias aplicações, né? Então, a questão da medicina, a questão dos testes clínicos, a questão do software, a questão da integração, da nuvem. Como é que foi tudo isso? Cara, isso aí dá outro podcast, porque é bastante coisa mesmo. Mas, resumindo, a gente teve médicos dentro da equipe, e teve uma coisa que é muito difícil acontecer em várias startups. Então vamos definir startup para todo mundo, né? Startup é alta tecnologia e alta escalabilidade. Então é alta tecnologia e alta escalabilidade. Para ter alta escalabilidade você tem que ter muita tecnologia embarcada, inclusive, né? Eu não sabia de tudo. Eu tinha a ideia, tinha a necessidade e algumas coisas que aconteceram, tá bom? Vou falar algumas coisas que são assim bênçãos que aconteceram durante e que é muito difícil acontecer porque outras empresas talvez não tenham o propósito de. Quando você nasce com o propósito, vem, né? Eu vou dar um exemplo. Eu abri a empresa numa sexta-feira com o contador. Na segunda-feira teve uma televisão que foi falar no Parque Tecnológico lá de São José dos Campos e lá na época tinham 175 empresas lá dentro e foram falar com o presidente do parque para alguma sugestão de empresas que poderiam fazer uma matéria, né? Daí o presidente do parque falou assim, olha só, tenho 175 empresas aqui, mas tem uma, cara, vocês precisam conversar vocês têm que conversar com eles. E imagina, eu tinha acabado de abrir a empresa, eu não tinha nada, tinha protótipo de nada, sabe assim? Você tinha ideia? Eu tinha um PowerPoint, sabe assim? E fui lá falar com essa empresa. Enfim, fizeram uma reportagem comigo. Essa reportagem eu coloquei no LinkedIn, posso falar, né? Pode. LinkedIn, Facebook, e não tinha nem Instagram, né? Não tinha nem isso. E foi em 2019, eu não tinha Instagram da Lucky Tech, não tinha nada, né? E uma pessoa da Embraer viu essa reportagem e mostrou para o presidente da Embraer, cara. O presidente da Embraer falou assim, eu quero conhecer esse cara aqui. É porque você é de São José, Embraer em São José. Também, né? Mas tudo é uma sucessão de coisas boas acontecendo, né? E daí fui lá, tinha umas 9 pessoas assim na Embraer, e o Johan, que é o presidente, ele é francês, e hoje é amigo, assim, o cara super do bem. E né, a Renata que levou a ideia lá para o presidente, né? E eu apresentei, ele falou, eu lembro dele falar assim, nossa, Joel, esse é muito mais legal que eu estava pensando que era. e eu falei, pô, legal, tal. Daí ele falou, o que você está precisando, Joel? É de financiamento, é de... Tecnologia, não, ajuda... ele não falou tecnologia, ele falou financiamento, dinheiro, a gente tenta fazer uma vaquinha aqui, né, alguma coisa. Eu falei assim, cara, eu quero tecnologia. E daí ele falou assim, Joel, por favor, sabe o que o Embraer faz? O Embraer faz avião. O que nós podemos ajudar com você?
E o Johan, um abração aí, meu amigo. E ele, um rapaz Paulo levantou a mão e falou assim, olha, a gente monitora 6.000 itens das 5.000 aeronaves que estão no planeta. Caraca. Não é possível que a gente não consiga monitorar criança em tratamento de câncer. Então, olha só, essa tecnologia é uma das mais premiadas da Google. Essa nuvem, essa arquitetura de nuvem, é uma das mais premiadas da Google, da Embraer. Por quê? Porque ela consegue fazer mais barato possível, sabe? Com alta qualidade. Com a melhor qualidade, com menor nível latência. de precisão alto. Com o menor... Pô, porque, cara, você monitorar itens dentro de um avião que está se movimentando. Exato, exatamente. Então, a nossa arquitetura de nuvem é copy and paste da arquitetura da Embraer, sabe? Caraca. A gente usa a mesma arquitetura. Eles tinham a tecnologia, mas eles nem sabiam que tinham para isso, né? Você vê que engraçado. Cara, mas ele estava no começo também. Era muito fácil para você ter virado assim e falar assim, eu preciso de dinheiro desse cheque aqui. Eu preciso de R$1 milhão, 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares. Você ia fazer o que com esses 2 milhões? Às vezes você não ia nem saber. De repente, para a nuvem ia ser 5, entendeu? Então, a nuvem foi muito... Exato. Isso é a Johnson, eu falava Band-Aid. Uhum. Falava é um band-aid que cola aqui. Um band-aid que cola para a pessoa entender, né? Uhum. Na televisão, a menina falou assim, não, João, você falar dispositivo, wearable, ninguém vai saber. Então eu falei band-aid. É um band-aid que você gruda. Daí, a Johnson, eu recebi um e-mail de um cara, divisão de adesivos Johnson & Johnson. Eu falei, já... Primeiro processo vai ser iniciado. Tá falando band-aid por aí? Primeiro processo. E daí o cara me chamou e tem uma fábrica da Johnson em São José dos Campos também. Então, e o cara me chamou lá e falou assim, olha só, Joel, eu não sei se você sabe, aqui todo o band-aid do planeta da Johnson é feito aqui em São José dos Campos. Caraca. Olha só. É umas coisas que é doido, né? Tá. E ele falou assim... a gente tá muito orgulhoso do que você está fazendo e está usando o nosso nome para fazer isso aí. Toda a parte de tecnologia, de adesivos. É aqui. E está sendo disponibilizado para você. Caramba, então, o adesivo nosso é Johnson. A maior tecnologia em adesivos está com você. É Scapa e Johnson, né? Porque a Scapa é um fornecedor da Johnson para isso. Então, imagina isso. Começar... porque o adesivo ele fica muito tempo. Não é que nem band-aid que vai fazer o curativo, 3 dias depois você não está precisando usar mais. Você vai usar durante 6 meses, né? Então, o tratamento, né? Durante o tratamento, 6 meses, 1 ano. Então, o adesivo ele é grudado na pele e é o mesmo adesivo que é usado na bolsa de colostomia, sabe? Certo. Que fica mais tempo, que gruda, e não pode bem, né? E não pode veda muito bem, né? Veda muito bem, não pode macerar a pele, não pode, sabe, ficar branquinha a pele. Sim. Então, é a melhor tecnologia do mundo para fazer. É esse adesivo. E a gente tem a disponibilidade desse adesivo, legal. Sabe? É feito. Mas tem... imagina... Sabe o que acontece, Joel? Mas, sabe assim, se eu falar... Poxa, não, e fala. Né? Não, mas pode falar. Eu quero que fale. Todo mundo te ajudou, coloca aqui, porque isso é fantástico. É importante as empresas terem essa visão de entender o propósito do Joel, e é isso que eu quero falar aqui, e ajudar. E é isso que você precisa mais. Quanto mais gente do bem querendo ajudar, melhor, né? Mas assim, eu quero deixar claro que o teu propósito é muito nobre, então por isso que as empresas enxergam. Porque senão, cara, qualquer outra empresa que você tivesse, né, que não tivesse o propósito que a tua tem, as outras empresas enxergariam como negócio. Né? Ele agrega muito valor. Cara. Né? Se eu sou o presidente da Johnson, tudo bem, vamos fazer negócio. Agora, no caso dele,
O propósito dele é muito forte, Pedrão. Não tem como ninguém que Não, possa ajudar não ajudar. Tem uma empresa que chama Compass Wall. Se vocês olharem na internet, Compass Wall, eles têm 4.000 desenvolvedores. Uma empresa brasileira com 4.000 desenvolvedores aqui no Brasil. Desenvolvedor é o cara mais requisitado hoje no planeta. Escasso, o mercado eles têm 4.000 desenvolvedores. Eles abriram a porta para desenhar toda a arquitetura. É a Compass Wall que fez, junto com a Embraer, sabe assim? Então, esses caras colocaram um time para fazer para a gente. E virou uma coisa tão legal. Para eles contratarem gente lá, eles mostram o caso do LuckTech. E daí o desenvolvedor hoje, ele não é um cara que não é só por dinheiro. Ele quer o novo empregado, né? Essa nossa geração, que é maravilhosa também. Ele quer entrar numa empresa que tenha propósito. Ele quer falar assim, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente para o planeta, positivamente. E daí ele fala assim, cara, eu quero trabalhar. E chegou uma hora que tinha muita gente no nosso projeto. Eu falei assim, né? Por causa disso. Então, imagina isso. A AWS é a Amazon. Imagina, uma empresa americana, gigantesca, capitalista no máximo, né? Que tem que ser, né? Não acho. Não está errado. Não está errado. Não está errado. E você, quando uma startup, você solicita $3.000 para ter navegabilidade em nuvem, em ferramentas, né? E você pede $3.000. Então, eu fiz o pedido, e o pedido tem que ser feito em inglês, você manda um videozinho em inglês e tal. E daí, o diretor-geral do Brasil me ligou. Um mês depois que eu tinha enviado a proposta, né? Ele me ligou, assim, falou assim, Joel, tudo bem, eu sou da AWS e tem uma notícia ruim e uma notícia boa para você. Qual que você quer primeiro? Daí eu falei assim, cara, dá a ruim, porque no final fica boa, né? A última imagem que fica. A última imagem vai ser Daí ele falou assim, então, foi negado os $3.000 para você, porque foi negado, né? Ele só falou assim, foi negado. Daí eu, meio poliana assim, falei assim, cara, mas não tem problema, porque eu não tinha nada de material em inglês, agora eu já tenho material em inglês, tinha um vídeo já. Falei assim, nossa, cara, obrigado, né? Isso aí já... Ele falou assim, não, mas tem a notícia boa já. Eles negaram os $3.000, mas deram $30.000. Então, o pessoal nos Estados Unidos quer que você desenvolva o mais rápido possível. Porque isso aí vai salvar disso aí. Sim. Vai salvar criança, entendeu? Então, isso... Os caras deram 10 vezes mais do que... A gente tem bastante... esses aí são alguns dos exemplos, né? Que senão a gente fica... Sempre tem, sabe? Poxa vida, às vezes a Líquido, né? Que faz as camisetas pra gente. O Valdemar lá da Líquido em São José falou assim, cara, o que eu posso ajudar? E é uma dos A gente consegue comprar essa camiseta? Você consegue comprar. A gente, no nosso Instagram lá, tem um link direto, né? A gente vai fazer umas levas novas aí em breve, espero. E é bom que as pessoas usam o boné, usam a camiseta LuckTech e ajuda a espalhar. Sim. Espalhar o amor, espalhar a ideia, né? Então, essa é uma coisa que a gente faz. Legal, né? Uma forma que você tem de ajudar o projeto do Joel, né? Tanta outros, procurem o Joel, procurem a LuckTech na rede social, falem com o Joel se você for um empresário ou alguém que queira ajudar de qualquer maneira, mas a forma mais rápida e simples que você já pode fazer é quando ele disponibilizar a camiseta, já comprar, né? Boné. Tem empresário que já final de ano, por exemplo, cara, eu quero comprar aí 20 camisetas, sabe? Um kitzinho ali. Já sabe, e a gente faz com o maior carinho mesmo, né? Porque é difícil. No Brasil, criar alguma coisa do zero, né? Do nada, assim, cara. Porque, Joel, tá onde a gente está... Essa pergunta que eu queria te fazer, né? Você falou, é difícil. E você tá aí prosperando.
Mas, que nem você falou, apesar de todas as ajudas que você vem tendo, você falou, pô, que agora eu fiz um outro link aqui, que você falou no início. Vendi carro, diminuí o padrão da minha casa. Fala um pouco disso. Não estou falando de você ter vendido o carro e tal, mas da empreitada toda, né? Dessa questão do investimento, de como, né, aplicar... para a gente entender, as pessoas entenderem que como podem te ajudar. Eu posso trazer um pouco antes até? Pode. Acho que dá para explicar quem era o Joel antes, que eu tô com essa curiosidade. Sim. E aí você traz até essa derrocada de abrir mão, o que você teve que abrir mão para chegar ao que você está hoje. Ô Pedrão, Pedrão. eu tive uma vida bastante legal, assim, sabe? Eu me formei muito cedo, com 22 anos, vou fazer um resumão, assim. E daí eu entrei na Ericsson um tempo depois, morei na Suécia uns 5 anos, morei na Itália, morei na França, morei no Caribe. Assim, eu não tinha tempo ruim, sabe? E eu era um cara muito focado em grana, sabe? Porque eu não tinha, então eu focado para ter, né? E eu trabalhei em um monte de empresa diferente. E a última empresa que eu tava, quando eu pedi para sair e fui para montei a Lectec, eu era o General Manager para América Latina de uma empresa americana aqui. Então eu tinha um salário muito bom. Mas eu falei até com o meu presidente ajudou muito isso, né? Lá nos Estados Unidos, eu falei, eu não tenho mais a alegria sabe? E eu tô buscando a alegria né? E daí abrir mão disso para fazer a Lectec, né? E então esse momento de ruptura é dolorido pra caramba, porque tem uma euforia, fala assim, nossa, eu tô deixando por um motivo maravilhoso. Sim. Mas esse motivo, você não sabe quanto tempo vai durar. Eu já tô há 3 anos e meio já, sabe, e com pandemia no meio do caminho, e com dificuldades de estar trabalhando num país que a gente sabe não ajuda muito o empresário, né, a fazer alguma coisa nova. Então, isso, né? Então, a trajetória é bastante difícil. Se a gente for falar só coisa difícil, é pesado pra caramba, sabe? Tem história também. Exatamente. Eu quero mais falar da alegria de estar aqui. Mas tem bastante coisa difícil, sabe? Você abriu mão de muita coisa. Poxa vida. Eu tinha um salário muito bom e estou há 3 anos sem viajar com meus filhos. Sabe assim? E meus filhos, um tem 13 e outro tem 8. Então, é a hora de viajar com eles ou de passear um pouco com eles. E eu estou há 3 anos. Eles sabem né, o que a gente está criando, o que a gente está fazendo, mas a criança precisa. Né? Então, e eu estou abrindo mão disso. Né? Então, tem bastante dificuldade, sabe? Mas... eu estou irritantemente feliz. Porque, conforme eu disse, né, a gente está muito pouco passo para a gente começar no Hospital de Barretos fazer o estudo clínico. Né? Já tem quando que vai ser o start desse projeto? Já tem data definida? Não tem. A gente recebeu uma carta do hospital, né, falando, né, o pessoal do Arena lá, o Guilherme, falando que tem a vontade de fazer. Então, com essa carta, eu posso... a tecnologia é pronta. Com essa carta, a gente pode ir um investidor ou alguma empresa e falar assim, cara, a gente está precisando aqui de 1,5 milhão de reais para fazer todo esse estudo clínico, que é 1 ano, né, vários pacientes. Então, é pesado, né? Não é uma coisa... Joel, né? Explica, até porque no início você explicou do wearable, né? Tudo, mas com mais detalhes o seguinte, por que é tão importante? Porque tem a questão da febre, né? Aí, quer dizer, vai medir ali a febre,
Mas, que nem você falou, dashboard e tudo, eu acho que o pessoal ainda não deu o pessoal captar, né, Pedrão? E você vai explicar melhor agora. O porquê que é tão importante. Eu não estou te questionando, eu sei o porquê é tão importante. Eu quero só que você explique que tem lá a questão, vai medir a febre. Só que medir a febre é uma coisa. Mas é que a atuação, a rapidez, né? A rapidez é o que a gente falou no começo, né? Se toda pessoa em tratamento de câncer, ele tem chama Golden Hour. Golden Hour é que chama Golden Hour, mas são 2 horas. São 2 horas para você tomar uma reação, né? Para você estar no hospital recebendo o antibiótico na veia. Por que é importante? Porque se você passar desse tempo, já é um caso muito mais grave. Então, você já está em tratamento de câncer, está com uma febre de mais de 2 horas, o seu caso já é UTI. UTI. Já vai para UTI. Lembra que eu falei para você que o custo é 30 mil reais por mês de média? De 45% a 55% desse custo são internações de UTI. Olha só como que Saturno vai alinhando com Plutão, com Júpiter, né? Quando a gente traz essa paciente o mais rápido possível, você evita que ele vá para a UTI. Já diminui o custo. Então, as empresas de plano de saúde é o que estão conversando com a gente. Os hospitais é que estão conversando com a gente. É necessário diminuir o custo. No futuro, o SUS deve, né, conversar com a gente. Sim. Porque ele é um grande pagador desses custos aí no Brasil, é o SUS. Então, deve vir essa diminuição do custo médio. Porque imagina pensando no longo prazo, quantos bilhões serão economizados com 10% a menos de pessoas indo para a UTI. Exato. Então, é muito. Quer dizer, tem um aparelho, mede a febre, manda pro celular do pai e da mãe, né? Do responsável. Então, o celular do pai e da mãe recebe a temperatura do Joãozinho, né? Filho dele. O do médico, o equipamento, o aplicativo do médico, por isso que são 2 aplicativos. O do médico, ele recebe do Joãozinho, do Pedrinho, da Maria, de todas as crianças relacionadas naquele hospital. Sim. Que estão sob a responsabilidade daqueles médicos. Porque o médico do câncer infantil não é o doutor Marcelo cuida do Joãozinho. Não. O doutor Marcelo cuida de todos. E todos cuidam de todos. Sabe assim? É uma teia, né? É uma teia. É uma matriz, né? Exatamente. Então, eles recebem de todo o hospital. Mas também eles podem não receber. Eles têm ali e só... Ele de manhã falou assim, nossa, cara, eu queria saber como que tá aquele paciente o Joãozinho, que eu tô acompanhando mais de perto. Né? Ele clica para ver onde está o Joãozinho. Ele não recebe alarme, porque senão o médico pode ficar maluco de tanto alarme de que vai receber. Sim. E também tem um dashboard. O dashboard é uma tela lá no... Vou falar da tela, tá bom? Lembra? Pode falar. Da tela lá no hospital, que tem lá os sinais vitais de todo mundo que está lá, porém tem a localização. Então tem um mapa com todos os pontinhos. Está verde? Está tudo bem. Todos os pontinhos verdes estão tudo bem. Pontinho amarelo, alguma coisa está... não está mandando sinal. É um sinal... Então, de atenção ali é um alerta, né? Já é um alerta. Sabe, alguma coisa está errada. Então, ou liga para o pai, ou liga para a mãe, ou liga para a avó. Cara, entendeu? E daí, se tiver vermelho, fala assim, porra, dá barata voa, eu chamo. Barata voa. Sabe, imagina aqui... Sai correndo, né? Meu amigo, dá uma barata voa aqui, meu. Tudo resolve aqui, eu tenho que fazer dentro do banheiro. Pedrão dentro do banheiro, ficando debaixo da mesa. Eu subo na mesa aqui, ó. Então, é isso que acontece, né? A tela. Lembra que eu falei, algumas empresas ajudaram. A Philips, olha só. A Philips, eu estava participando de um programa e o Eduardo Minoro, da Philips, né? Ele viu e falou assim, cara, eu quero ajudar você de alguma maneira.
essa tela que você usa, a televisão... A TV convencional. A TV convencional não serve. Por quê? Por quê? Porque a tela que você vai precisar, ela vai ficar 24 horas trabalhando. Vai ficar ligado direto. Ela é muito mais grossa. Ela tem uma tecnologia muito melhor. Os ventiladores são muito maiores para suportar aquele calor. Entendeu? Então, a tela normal, eu ia pegar a tela normal por desconhecimento. Ele falou assim, olha só, e a gente, você precisa de dessa tela. E que custa 5 vezes mais cara do que a tela normal. Caramba. E a Philips, para o projeto de Barretos, doou 4, sabe? Caraca, que legal. Sabe? Então, são coisas que eu nem sabia, mas alguém já estava preparando, sabe? Para orquestrar isso de uma maneira que a gente tem o melhor, sabe? É isso que é uma coisa boa, né? Então, eu esqueci de falar. Sim, eu vou lembrando desculpa quem eu esqueci. Não, amor. Porque eu vou lembrando dos caras que vão ajudando durante o processo. É muita gente, sabe? Que bom, né? Que bom. Que bom que é muita gente. É muito mais coisa boa do que ruim. Verdade. Sim, né? sim. Isso vai dando força, né? É a tal das pílulas de felicidade que você comentou comigo, né? Eu comentei com o Germano, né, que hoje eu vou vivendo de pílulas de felicidade. Sabe? O Joel, você foi convidado para falar no Web Summit em Portugal. Poxa vida, cara, é felicidade. Né? Então, essa alegria, né? Joel, foi chamado lá pro onboarding. Poxa vida, é uma alegria estar aqui podendo falar para um monte de gente o que a gente faz. Então, todas esses pontos que eu coloquei para vocês são bênçãos mesmo, sabe? Assim, de alegria mesmo, de falar assim, poxa vida, dá a impressão, se você olhar, que todas as empresas são frias, né? Sim, sim. Não. Todo mundo parte desse pressuposto. Todo Só mundo que a galera não esquece que as empresas são feitas de pessoas. Exato. E daí o cara olha e fala assim, nossa, eu posso ajudar com isso. Eu posso, sei lá, fazer boné para esse cara. Eu posso comprar. Eu posso ajudar. E toda ajuda. Tem tanta gente que eu já ouvi falar assim, como eu posso ajudar alguém e não tem a mínima ideia. E queria, de fato, às vezes, um conhecimento através do podcast vai chegar na pessoa. Vai chegar em outra pessoa. Cara, eu preciso ajudar esse cara, né? Eu preciso ajudar esse projeto, eu preciso ajudar. Não, e às vezes tem o pai, a mãe que agora, nesse momento, assim, tá sofrendo isso. Fala assim, caramba, bicho, esse cara sabe o que eu tô passando. Sim. Sabe? E fala assim, nossa, daqui a pouco... vai ter uma solução para isso, porque ele vive esse negócio agora. Acho que essa dor de, nossa, eu não sei como que eu resolvo isso é muito ruim, né? Porque o que eu falei no começo, é uma negociação divina, cara, né? Claro que você está confiando ali nos médicos, está confiando na medicina, está confiando na tecnologia, mas é conjunto, né? Ô, Joel, qual que é a sua relação com Deus, cara? Como que foi? Como que se tornou? Isso mudou no tempo? Não, eu cresci em igreja, assim, né, evangélica. Eu tenho uma amiga minha que ela um dia, depois que eu tinha perdido meu filho e tal, ela falou assim, Joel, você nunca ficou revoltadinho com Deus, assim? Assim, não fala aqui pra mim, né? Cá entre nós. Eu nunca, Pedrão. Eu sei da minha pequenez, cara. Sabe assim, eu nunca passou na minha cabeça. Olha só, quando eu tava com meu filho no colo, assim, e eu pedi o melhor. Cara, pedir o melhor é uma... Porque não é o que a gente quer. A gente não sabe o que é melhor, cara. Pra acontecer, né? O que for melhor. Eu pedi o melhor. O melhor é foda pedir. Porque você não sabe o que vai chegar. Porque o melhor... Fala assim, vai curar meu filho, né? Mas o melhor, você sabe? O melhor, não sei. Só Deus sabe. Né? Então, eu nunca... Né? E eu tenho
uma fé nisso, sabe? Assim, falando assim, olha, quando eu estava 2 semanas antes de ir para Portugal, não tinha dinheiro para ir para Portugal, não tinha condição. Eu penso comigo, né? Eu falo assim, ó, se no momento mais difícil da minha vida, assim, sabe? Eu pedi o melhor, eu peço o melhor. Se não for para ir, não é. Sabe? E tá tranquilo. Sabe? Eu vou fazer tudo para estar pronto, sabe? Porque se for, eu tenho que estar pronto, né? Mas eu não... Eu peço o melhor. Puxa vida, eu consegui a passagem, uma empresa falou que ia ajudar na hospedagem e eu fui, né? E lá, poxa vida, foi muito bom, sabe? Você foi para o Web Summit lá, que é um encontro de tecnologia. Lá é o maior encontro de inovação e tecnologia da Europa. Você retornou agora há pouco? Isso, uma semana atrás. E foi maravilhoso, cara, porque alguns laboratórios foram lá falar comigo. Eles foram atrás do que a gente está fazendo. Então, são coisas que vão acontecendo. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um laboratório, eu não vou falar o nome, né? Né? Mas eles desenvolveram uma droga que é focada em crianças e jovens, até 25 anos. Né? E essa droga, ela usa o líquido da coluna e manda para os Estados Unidos, eles fazem o remédio para o Joãozinho. Caramba. Focado, personalizado ao máximo isso aí. Custa $1 milhão de dólares ou $1 milhão de reais. Eu agora não sei. Tem um problema só. Quando você está tomando esse remédio, você tem que monitorar a temperatura de uma precisão muito grande. Cara, extremamente necessário. Daí a única tecnologia que está pronta para fazer o que a gente é a Lactec. Então, olha isso. Cara, vai ligando as coisas. Vai ligando, é a teia. E posso te falar, não é muito louco? É uma teia. Para quem acredita e quem não acredita, para mim, é uma teia divina. Então tem bastante coisa boa. Né? Por isso que se a gente for focar em coisa ruim, tem também. Sim, mas não é esse o propósito. Olha só o tanto de coisa boa para espalhar. Meu Deus do céu, tem coisa boa pra caramba pra gente espalhar. E você vê, olha, quer dizer, não tinha grana para ir no encontro, surgiu. Cara, fala o nome da galera que te ajudou a chegar até lá, porque todo mundo precisa saber que esses caras te ajudaram. A Embraer me ajudou. A Embraer, olha só, uma semana antes do Web Summit, em Portugal, isso já está marcado um tempão e eu não sabia. Em Portugal ia ter uma conferência das operadoras da Embraer. As operadoras da Embraer são os clientes da Embraer. Sabe quem é cliente da Embraer? É um cara que compra uma aeronave de $60 milhões. Cara. Não é pouca coisa, né? A Embraer falou assim, a gente quer convidar você para falar na conferência dos operadores da Europa. Entendeu? Então, imagina. Eu estou falando uma semana antes do Web Summit em Portugal e fiquei lá mais uma semana para fazer o Web Summit. E tem um pessoal, vou honrar eles também, o pessoal de uma startup que abriu a porta para ficar no Airbnb junto com eles. Era um quarto para cada um, falou assim, cara, a gente põe uma cama a mais aqui, você fica aqui. Né? O pessoal da Arvorá, né? lá de Brasília. Então, se você pensasse em qualquer cidade no Brasil que brotasse um amor, assim, você nunca ia falar Brasília. Você não espera, né? Brasília é a última coisa que vai vir de lá. Né? E Arvorá, né? O Tiago, o Caio, o outro, esqueci o outro nome que tem, que é difícil, mas, puxa vida, eles me ajudaram, me acolheram lá, e às vezes é pequena a ajuda, mas, cara,
faz uma diferença enorme, né? Quando você está no... Já tudo é um tijolinho, né, cara? Ó, a tua história, quando a gente, né, ouve o pessoal dizer que a vida é uma sucessão de degraus, cara, nunca fez tanto sentido ouvindo a história dele, porque se a pessoa não te ajuda com R$2.000 lá para você ir até Portugal, se os caras não te dão o tempo pra você ficar com eles ali no quarto, cara, você não ia chegar até a empresa que está desenvolvendo um remédio que vai salvar a vida pra caramba e que precisa da tua tecnologia, ou seja, tem o tijolo grande, mas o tijolinho pequenininho ali, ele faz uma diferença enorme. Exato, e é isso, toda ajuda, eu falo, toda ajuda ajuda, né? O pessoal da Voare, poxa, me ajudou lá com parte da passagem. Cara, toda ajuda ajuda, né? O pessoal da Vica Controls. Olha só, tem coisa que não, parece que não tem nada a ver, né? O cara falou assim, Vica Controls, eles fazem equipamento de medição. Fala assim, Joel, eu não tenho nada a ver com isso aí, mas eu quero ajudar porque... Eu quero fazer parte disso. Então, sabe, é amor. Que nem a pessoa que está comprando uma camiseta, ela está comprando porque claro, quer ajudar, tá fazendo parte. Exato, tá fazendo parte. Tá fazendo parte. Não, a galera que tá assistindo aqui, tipo, compartilhando, porque isso aqui é uma mensagem que tem que ser compartilhada. Sim, né? sim. Então a galera que assiste aqui esse episódio, que tá assistindo, ouvindo você falar, Joel, a sua história, compartilhando, falando, assiste isso aqui, vai chegar em mais gente. Eles estão ajudando também. Estão ajudando. Porque é uma forma de ajudar, uma forma de apoiar, é uma coisa tão importante. E o mais impressionante é como que a gente não sabia disso. Exatamente, né? estando aqui. A maioria das pessoas não sabe, não faz ideia. Eu até falei pra minha esposa, pra minha mãe, assim, a gente vai falar com o Joel, assim, assado. Já ouviu falar? Minha mãe, que faz tratamento desde 2014, nossa, eu nunca ouvi falar. Então, olha só, nem no nicho que vai resolver um determinado problema se sabe sobre o assunto. É difícil mesmo, né? Eu tenho certeza que é difícil. Mas é pouquinho mesmo. Sim. Dentre os médicos, a classe médica, Joel, já está acontecendo de você ficar conhecido, o teu projeto, entre o pessoal que cuida de criança? Eu acho que sim. Sim. Aqui no Brasil, sim. Lembra que eu falei para você que de manhã eu acordo e mando direct para um montão de gente, né? Famoso, não famoso, médico, plano de saúde, tudo. Eu mando. Você recebeu o meu direct, depois você olha lá. Se não recebeu, manda lá. Eu não recebi, estou aqui. Né? No nosso Instagram ali da LuckTech, daí o pessoal põe Tá aqui embaixo. Tá, a gente vai eu que faço a edição também, então tá aqui embaixo. O Pedrão. Daí põe lá no Instagram. É importante. Sabe por quê? Porque não é... às vezes a gente até conversou no almoço, né? Eu pensava que ter mais gente seguindo seria importante. E eu falei assim, cara, talvez seja o meu ego. Mas não é. Não é. É para espalhar essa mensagem. Claro, quanto mais pessoas estiverem engajadas, é mais importante. Sim, total. Cara, assim, todos os nossos convidados são importantes para nós, né? Mas esse é um episódio que merece ser compartilhado. Demais. Não, eu tô aqui, ó. Tô mexendo aqui no celular, não é por falta de educação. Eu tô no Instagram da LuckTech aqui, tá? Que eu tinha visto, ó. Pyong é um cara que ele é gigante na internet. E ele colocou aí, mostrando um recado. Pyong, cara, foi cara, gente boa pra caramba. Eu tava num evento, imagina, na pandemia. Então todo mundo de máscara, eu tava no evento. Eu e o Marcos, da Medical, que eu acho que ele vai vir aqui. Tava ele, e entrou o Pyong. Mas eu não conhecia o Pyong, eu não tenho televisão em casa, pessoal. Por isso você faz tanta coisa. Não perde o foco. Eu não tenho televisão em casa, então eu não conhecia. Então acho que o Pyong, se ele ouvir, vai ver o quê? Daí o Marquinho, que é o meu amigo, estava ali junto comigo e estava vazio o evento. E ele chegou, o Pyong chegou um japa, tá, para mim, né? Agora eu sei que é coreano, mas chegou um japa. E daí ele olhou assim, tal, só tinha eu e o meu amigo. Ele veio conversar com a gente e perguntou para o Marcos o que ele fazia e perguntou para mim o que fazia. E eu sempre falo isso aqui, ó. Olha, se eu falar o que eu faço, você se apaixona pelo que eu faço.
para qualquer um. Né? Quem anda comigo, sabe... Bati aqui, desculpa aí, meu amigo. Os meninos não mordem, não pode E ele ouviu. Cara, resumindo, tá? Foi, o evento rolando, a gente tava batendo papo ali. Ficamos 1 hora conversando. Eu, o Marcos, o Pyong. O Marcos tem uma outra startup que ajuda a levar a medicina para o interior ali do nosso país, onde que precisa, sabe? Acho que vocês vão conversar com ele em breve. Conversar com ele. E o Pyong foi muito engraçado, assim, sabe? Porque eu tava conversando com uma pessoa normal, assim, não sabia quem era. Não sabia quem era. Grande ele era na internet. E daí começou a encher o local e veio uma pessoa pediu para tirar foto com ele. Daí ele tirou assim a máscara, tirou uma foto com a pessoa. Daí eu falei assim, cara, me desculpa perguntar se é famoso, né? Daí ele falou assim, eu fiz mágica e fui do BBB e tal. Pô, eu falei, nossa, cara, que honra você estar aqui conversando com a gente. Ele falou assim, cara, o que vocês estão fazendo e ser da Lucky Tech, meu Deus do céu, eu não sou nada. Olha que humildade, né? Não, ele foi muito gente boa. E daí ele falou, o que eu posso fazer, cara? Eu tenho bastante seguidor e tal. Eu nem sabia. Ele tem 8 milhões de seguidores. Tem, ó, o Pyong, eu vou entrar aqui pra ver. Ele tem... E ele chegou, ele falou assim... E daí, teve um momento da festa do evento que dispersou assim, tal, mas daí chegou eu e meu amigo, a gente falou assim, cara, tá na hora da gente ir embora. Na hora de ir embora, ele saiu de onde ele estava e veio falar com a gente, falou assim, olha, amanhã vocês querem tomar um café comigo? Tá vendo? Coisa boa, né? E eu nem sabia quem era o cara, né? E ele, puxa vida, sempre manda mensagem, como que tá indo, né? Eu tento não abusar, nunca abuso. E ele falou assim, cara, eu lembro que na época, na semana seguinte ia ser o Dia Mundial de Tratamento do Câncer Infantil. Daí eu falei assim, se você quiser fazer um post, poxa vida. Ele falou na hora, ele passou um dia lá, ele falou assim, manda o texto que você quer, né? Eu quero aprender um pouquinho para falar direitinho. Mandou bem pra caramba, fala melhor que eu sobre o meu projeto. Cara fantástico, né? O Pyong é um cara do bem. O Marcos Pianges, né? Se você olhar ali, lá do Sul, eu mandei um direct, lembra isso que eu falei? Às vezes tem alguns que acreditam. Mandei um direct pro Germano, né? E às vezes brota. Então a gente... É uma coisa boa pra gente falar. Você tem que continuar jogando a semente. Sim. A semente vai ter lugar que vai cair na madeira, vai ter lugar que vai cair no cimento. No meio da pedra. No meio da pedra, vai ter lugar mais fértil. Vai achar a terra fértil e vai brotar. Né? E às vezes vai brotar e morre, mas, cara, vai ter um lugar que vai brotar e vai ser uma árvore frutífera boa. Então, assim tem que continuar. Vai ter na terra do bem, cara. Vai ter que ir jogando a semente. Joel, uma pergunta. Falamos pra caramba, né? E você registrou essa ideia? Tá. A gente fez a patente, né? Você sabe que no começo... Porque, como é algo que não tem no mundo, né? No começo, eu não estava muito ligando para patente. Porque o pessoal falou assim, o cara lá da Itália vai copiar. Eu pensava assim e falava, né? Falava assim, mas se ele fizer essa patente, se ele fizer essa tecnologia, copiar a tecnologia e salvar a criança lá, show de bola. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo não salvar a criança. É salvar a criança. No final das contas. Então eu não estava muito preocupado. Até que todas as profissões que a gente falou, que falou que ajuda, né? Daí tem o advogado. O advogado é fogo, meu amigo. A gente tem que olhar por todas as visões. Né? E daí ele falou assim para mim, olha, Joel,
se você não registrar e o outro registrar, você não vai poder Talvez, usar aqui. Talvez ele proíba você de fazer. Ele proíba você de cobrar fazer. dele, É, né? Exato. Daí ele falou assim, então, cara, você tem... E daí a gente fez a patente, sabe? Mas é uma patente que vai ser aberta quando sair. Por quê? Porque o objetivo é salvar criança. Cara. Não é... Claro que o dinheiro é importante. Sabe por que o dinheiro é importante? Porque se você quer melhorar a tecnologia para melhorar ainda mais, você precisa de dinheiro. Claro, talvez isso seja o início de coisas que a gente não vai enxergar hoje. A gente vai enxergar daqui 20 anos. Total. Que esse foi o início para uma tecnologia muito mais forte. Eu já tenho umas ideias do que eu quero de futuro. Tá vendo? Sabe assim? Só que é muita grana. Mas é possível. Sabe assim? E começou lá, né, num sonho. Né, que fala assim, cara, será que isso aqui é possível, amigo? Né? Então, lá na frente eu sei que dá para fazer coisas que o pessoal nem pensa e dá para ser feito, sabe? Então, e vai ajudar muito as crianças em tratamento de câncer, vai ajudar muitas pessoas em tratamento de câncer. E Joel, cara, não ajuda, além de salvar vidas, né? Ali é o ponto central, salvar as crianças, ajudar e tal. Mas, cara, salvar a família do sofrimento, salvar o pai, a mãe, cara, você está ajudando tanta gente. Que a gente falou de cara. 360 mil pessoas, crianças ou pessoas? Crianças com câncer todos os anos. Isso são 2%. 2%. Sim. A gente falou 360 mil todos os anos. Se a gente só focar em criança, mas você já bota pai, mãe exatamente. E um irmão. Os agregados sofrem numa proporção. Sim. Avô, cara. O Vitor, meu filho, né? O mais velho. Filhinho. Cara, ele ficou 2 anos que eu não tinha tempo para ele, cara. A mãe dele não tinha tempo para ele. Era 2 anos para o Lucas. Quantos anos ele estava, né? Ele estava com... o Lucas tinha 1 quando começou o tratamento, ele tinha 3. Imagina. Ele entendia. Esse menino hoje está com 13 anos, o Vitor. Ele tem uma maturidade, porra, que eu não tive, sabe? E é o que você falou, Pedro. Os outros sofrem. Avós, tios, cara, né? Sofrem. E é punk. Sabe por quê? Porque não é natural da vida. É uma coisa difícil pra caramba. Então, enfim, tem bastante coisa assim que envolve, sabe? Assim, se a gente pensar só no aspecto dor, assim, é um negócio pesado pra caramba. Em compensação, eu usei todo esse peso para alavancar, sabe? Porque se a gente chega em 1.000 crianças no ano que vem, 2.000 crianças no outro ano, e a gente chega em 300 mil crianças. O negócio do jeito isso que tem que aí, escalar. imagina. Não, isso, assim, a gente pegou criança como referência para fazer conta, mas que vai servir para adulto também. Total, né? Eu nem faço conta com adulto por causa disso, sabe? Porque é tão grandioso. Cara, você tá num nível, cara, de... Assim, você é um cara muito altruísta, né? Você tá pensando, teu projeto é pro outro, você criou um projeto pensando no outro. Parabéns, meu. E você tá num nível, cara, e assim, eu espero que amanhã seja um cara lembrado como uma pessoa extremamente importante. Da história. Da história, cara. Perfeito. Que falou assim, porra, um cara salvou um monte de gente aqui. Enquanto a gente tem gente fazendo merda do outro lado do mundo, ou aqui, ou em qualquer lugar, tem um cara como o Joel fazendo bem pra caramba, cara. Né? O teu projeto, cara... Tem tudo, já tá dando certo. Sim. Não é à toa que você traz tanta gente boa pro teu lado junto, cara, empresa boa. E, sabe, e eu só penso assim, o teu futuro, você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado, você vai ser lembrado pelo teu filho, pelos teus 2 filhos, como puta paizão do caramba, e pela gente aqui, né? E, cara, no futuro você vai ser um cara lembrado. Eu não sei como. Bom, da maneira melhor possível. Mas é que o teu negócio vai ser muito grande, cara. Nem eu se né? É lucky,
né? Quer dizer sortudo, né? Nem toda criança que estiver usando o aparelho vai ter a sorte de ser curado, né? Eu tenho essa consciência. Mas também, Lucky é uma homenagem, uma pequena homenagem para o meu filhinho, sabe? Lucas, né? O Lucas. Então, se ele for lembrado, para mim Já tá. é isso, sabe? Porque a gente passa, cara, né? E dá a impressão que eu sou, quando você fala assim, nossa, Não, eu fiz cagada pra caramba, sabe? Eu sei que Fiz não é cagada pra Poxa, mas quem não fez, velho? Quem não fez? Eu faço todo dia, mas... Tem uma coisa boa vindo, sabe? Eu tenho certeza que, assim, se eu não tivesse essa certeza, porra, eu não tinha feito até agora, sabe? Assim, o quê? Né? Puxa, eu vou dar um exemplo, né? Estamos em 2022, janeiro de 2021, eu fui chamado para voltar para uma empresa que eu tinha trabalhado, né? Para voltar para ser o account manager para a América do Sul, né? Isso trabalhando nos Estados Unidos. O salário era $16.700, meu amigo. Sabe quanto que é isso? É quase R$100 mil por mês. E eu disse não, cara. Olha só, não é loucura? Estou vendendo camiseta, boné para tentar ajudar. Com 2 filhos. Com 2 filhos, cara, que tem que pagar a escola, que tem que pagar tudo, né? Mas eu sei que é maior, sabe? Eu sei que não pela grana, mas puxa vida, pelo propósito que a gente vai alcançar, vai ser uma coisa bonita, né? Então, Joel, a gente vai entrevistar um rabino que a gente já conversou com ele, fizemos uma live. E hoje eu vi uma postagem dele falando assim, mandaram uma pergunta para ele, qual a melhor forma de educar os seus filhos? Ele respondeu assim, cara, é você sendo íntegro e dando exemplo. Cara, você está fazendo tá dando a melhor educação que você pode para os seus filhos, cara. Pô, cara, é um puto orgulho para a gente ter você aqui, meu. Valeu. Né? Valeu. Então, você me fez lembrar disso aí. Mas, bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, cadê a cerveja, meu? Falaram que tem uma cerveja boa pra caramba. Cerveja, cara? Não tem uma cerveja. Hoje não trouxe. Caramba, tem uma. Ô, Fredinho, você ficou de mandar lá em casa uma cerveja, mas não chegou, cara. Por isso que não trouxe. Ô, Alfredo, o cara fala bem pra caramba de você aqui. Achei que não tem a cerveja. Seja aqui, não tem a cerveja, tá louco. Vou dar pro Alfredo isso aí, cara. Não, esse aqui vai ficar gravado, ele vai ver. Bom, e o nome nasceu pra homenagear o Lucas, né? Um misto de homenagem e trazer a nomenclatura da sorte também. Exato, sabe assim, para lembrar que tem coisa boa, né? Eu lembrei do negócio, estava lá em Portugal e tem um filme que você olhar lá no nosso Instagram, Pedro, tem bastante coisa lá, não tem muita coisa porque eu tiro bastante, né? Mas tem quando é desenho, sabe? Tipo uma animação? Uma animação. Se olhar ali, tem uma animação que foi feita originalmente para o Hospital de Amor. Quem fez essa animação? Animação, eu não sei se todo mundo sabe, é um dos negócios muito caros. 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Eu não lembro, cada minuto de uma animação bem feita é muito caro. Esse cara que fez esse estúdio é o Paulo Garcia. Ele tem 3 leões de ouro de Cannes. Eu nem sei. Que é a premiação. Que é a premiação máxima em Cannes ali de animações. Equivalência do Oscar vai pro cinema. Esse cara, ele falou assim, Joel, eu quero que você use o nosso... essa animação. Exato. E essa animação... Caraca! Super bem feita. E ele quer fazer uma para a Lectec. Tá vendo? Que às vezes vão lembrando das coisas que vão acontecendo. Tem muita gente boa ajudando também, sabe? Então é uma coisa... vários médicos ali no Hospital do Amor, puxa vida. É o que eu falei, é referência... 100% dos médicos que a gente falou, 100%, eles falam assim, cara, quando que vai começar esse negócio? Porque a gente está precisando agora, sabe? Então,
Tô aí. E Joel, o que está faltando para começar? Tá faltando... Porque assim, tá tudo pronto. A parte de tecnologia, assim, tá tudo pronto. Para conseguir fazer esse negócio, precisa de R$1,5 milhão, né? E a gente está tentando o financiamento do governo, né? Para ter essa possibilidade de fazer. E a gente vai, talvez em breve, começar aí uma vaquinha, alguma coisa para a gente... virtual. Uma vaquinha virtual, sabe? A gente já viu vaquinhas virtuais, cara, que a pessoa, sabe, perdeu alguma coisa que vale 10 mil. Alguém vai lá, bota, viraliza, ganha 100 mil. Né? Já aconteceu várias coisas. Pô, vamos buscar. Agora, um plano de saúde, por exemplo, você falou que o custo é 30 mil de internação. Para o plano é extremamente importante, porque se ele reduz esse custo de internação... Eu não sei qual que é a economia que um plano pode ter, mas é grande. É grande. De novo, né? Eles pensam muito em negócio, então... Olha só, a quantidade de criança que tem é muito pequena, sabe, Germano? E é o que o Pedro falou, tem os 50 projetos aqui. Coloca na fila Coloca na fila o que dá mais dinheiro, mais retorno, mais rápido, né? E eu não vendo... Pro pai, eu não vendo, porque é cobrado, né? O serviço de monitoramento e tal. Eu não vendo pro pai e pra mãe. É decisão minha, né? Então, às vezes tem pai e mãe que entram em contato, poxa, quero comprar pro meu filho. Não é o hospital, porque não é só monitorar da criança para o pai. É todo o sistema, né? Porque imagina assim, a gente tá falando de dados, tá? Pensando um pouco na parte mais técnica, e se eu estiver falando besteira, você fala, não é esse o caminho, tá? Imagine a quantidade de dados que o hospital vai poder entender sobre o assunto. Pode ser que um tipo sanguíneo reage de um jeito, outro tipo de outro. Eles começam a juntar dados a ponto... O histórico. De criar histórico, falar, com esse tipo de criança, nessa condição, o melhor tratamento é esse, o melhor acompanhamento é esse. Então tem que ser centralizado. É o Big Data. Lá na frente, isso é um monitoramento. Esse monitoramento vai gerar tantos dados que vai ajudar no machine learning e numa inteligência artificial. Perfeito. Que essa inteligência artificial é lá na frente que vai salvar a criança pra caramba. Porque o monitoramento em si já vai salvar. Beleza, todo mundo entende isso aí. Mas a inteligência artificial, somando cada 5 minutos de criança de 1 ano, de criança de 5 meses, de 1 ano, 5 anos, até 19 anos. Tipo de câncer diferente, tipo de tratamento diferente. Começa a ter quimioterapia diferente. Você tem links que eu não sei o que eu não sei. Eu sempre falo isso. Eu não sei o que eu não sei. A gente não sabe nem o que perguntar. Eu não sei. Né? O cara fala assim, mas o que vai sair daí? Eu falo assim, cara... Não faço ideia. Não faço ideia. Mas nunca ninguém fez. Sim. Olha que louco isso. E lá na frente vai ser big de um jeito que fala assim, cara, como que começou? Começou ali em São José dos Campos, cara. Com um sonho, né? Teremos respostas no futuro que as perguntas nem existem. As Por isso que eu falo, cara, ele vai ser lembrado. Vamos aí. Vai ser um marco, hein, Joel? E o que mais que a gente estava falando, estava com uma pergunta na cabeça aqui. Enquanto você pensa aqui, alguém te desencorajou em algum momento em toda essa sua... meu amigo. Bastante, bro. Bastante. Às vezes na família, né? Não por mal. Às vezes nem por querendo mal. o seu bem, né? Querendo o meu bem. Poxa, minha mãezinha, cara, ela toda hora, filho... Não vai, não. Você tem que arrumar um trabalho, voltar, né, trabalhar, porque eu estou vendo o seu sofrimento. Né? Não é por mal dela. Né? Eu vou lá e falo assim, mãe... Pensando nos outros dois, não conhece, né? Ou não tem capacidade de interpretar, de conhecer, que o mais jovem tem. Exato. Né? Então tem bastante, assim... tem... Para pôr para baixo tem bastante, mas tem muito mais gente para pôr para cima. E é nessa que você tem que focar, né? Exato. Eu foco
eu foco nas bênçãos, né? Eu foco nas partes boas, né? Às vezes quando eu tô... E claro, parece que é mentira, né? Mas tem dia que você tá mal, cara, você tem que arrumar onde focar. Fala assim, cara, tem coisa boa. Vamos focar nas coisas boas, sabe? E vai caminhar, que nem você estava caminhando né, durante a pandemia e tal. Porque senão você morre louco e é fácil desistir, sabe? É cômodo, né? Imagina. Você ouve a história e fala assim, eu posso falar assim, cara, eu fiz de tudo, meu amigo. Eu saí, acabou, mas eu fiz de tudo. E todo mundo vai acreditar. E foi uma ótima desculpa. Mas resolveu? Sim. Não. João, mas, cara, né? Sabe? É o que você falou, que você vem fazendo até agora, de focar nas coisas, nas pessoas boas. Porque a tua ideia é tão boa, é tão importante, que tantas pessoas, empresas grandes estão te apoiando, cara. Não é verdade? No terceiro dia. E às vezes tem um cara ali que é terceiro dia, isso aí, cara, isso aí é case... Então. Dá para escrever um livro escrito terceiro dia. Tudo começou no terceiro dia. E é muito difícil você... quando a gente fala da pessoa entender o amor por um filho, só tendo um filho. A pessoa sonhar com você um sonho é muito difícil. Você trazer a pessoa para entender o teu sonho, porque, cara, é teu sonho. Ela não viveu. Né? Então... o teu sonho veio da experiência que você teve, de tudo que você viveu, de tudo que você passou. E aí você... Cara, é muito difícil você trazer alguém para sonhar com você algo, né? Não, tem alguns pais, assim... eu lembrei agora do Fábio Cianga, no LinkedIn. O cara super gente boa. Ele faz... Olha só. Ele trabalha com... certificação bélica, bicho. Olha, coisa que extremamente regulamentado. Regulamentado, mas coisa que ninguém tem muito orgulho de falar que faz isso. Concorda? Fala assim, o que você faz, filho? Eu faço arma, pô. E mato bastante gente, claro. Mas indiretamente. Mas é defesa, né? O cara tem todo né, o porquê. Mas o Fábio, ele perdeu uma filhinha. Exatamente do mesmo câncer que o Lucas. Da mesma idade, né? E, cara, ele tenta ajudar de todas as formas. O cara reposta, curte, compartilha, tenta ver gente lá fora que queira ajudar, sabe? Você sente uma necessidade dele aí atrás também. Toda ajuda. Sim. Quando a gente fala assim, pô, mas eu não tenho nada, cara, reposta isso aí, ó. Curte. Manda para alguém que você conhece, fala assim, ó, pô, o Thiago Life, né? Olha só, ele tá sofrendo agora com a criancinha dele. E, poxa, eu já tentei chegar, né, no Thiago, acho que... E ele tá num momento que... E eu sei esse momento, sabe, cara? Que você não quer falar com ninguém, mano. Você quer focar ali, você quer melhora. Toda a sua energia é para o seu filho ali, para sua filha, né? Então, eu entendo, mas é um cara que tem uma repercussão boa e está sofrendo na pele o que eu sofri, né? Em termos de tratamento, é difícil pra caramba, sabe? Cara, um compartilhamento ajuda pra caramba, porque pode chegar na pessoa que vai fazer... Você já faz a diferença compartilhando, mas você pode falar, pô, mas é só isso que eu tô fazendo? Não, porque pode chegar numa pessoa que pode ajudar ainda mais e você não tem noção. Então, gente, compartilhem, ajudem a gente. Joel, e pensando no que a gente pode ajudar. Como o Overbooking Podcast pode ajudar. Cara, a gente... Assim, eu acredito muito em Deus. Então, Deus colocou você no nosso caminho para de alguma maneira a gente sentir parte do negócio e querer ajudar de alguma maneira. Cara, o que a gente vai fazer de corte? Compartilhar, impulsionar isso, porque isso precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tem que chegar. E no que depender da gente, vai chegar em muita gente, porque isso aqui tem que chegar. Obrigado, João. É um compromisso. Joel, compromisso. Cara, o que você vem aprendendo? O que você acha que foi o maior aprendizado seu de tudo, né, até aqui?
Sabe, Germano, a solução é o amor, sabe? É isso que eu aprendi, cara. Porque e é tão... Parece piegas, né? Parece simples demais, né? Mas, cara, a solução está no amor. Em tudo. Claro que tudo vem junto, né? A tecnologia. Mas se não tiver o amor, né? Não vai, sabe? Então, o que eu tô vendo, né? Que eu aprendi que, cara, a solução é o amor, sabe? Se não fosse isso, nada disso estava acontecendo, né? Foi o início de tudo. O sentimento se transformou no amor e... Não, e não é nem sentimento, sabe? Ação, né? Ação do amor. É ação, né? Porque o sentimento ele pode ficar parado aqui no meu peito e eu tenho o sentimento. Não, cara. É a ação do amor. É o mandamento do amor. Sabe assim? É ação. Amar quem está do nosso lado e quem concorda com a gente é muito fácil, velho. Eu tenho uma divergência um pouquinho, sabe? Me fala, me conta. Assim, é muito fácil a gente ser solidário, eu amar as crianças que estão na África passando fome. Vamos fazer aqui uma campanha para as crianças passando fome. Mas na nossa rua, cara, tem criança que não tá descalço e a gente não tá enxergando, cara. Na rua que você passa, a gente andou 40 minutos para atravessar os 14... São Paulo? 14 quilômetros? 14 quilômetros de São Paulo. E a gente não enxerga mais, cara. Vira paisagem, velho. Tá. Mas as crianças na África que não têm estudo e estão comendo... Claro que são importantes, não estou falando que são importantes, tá entendendo, sim, né? Sim, mas esse negócio o tapeto, claro, você tá ali, amar seu filho é moleza, né, meu amigo? Sim. Mas e o carinha tá do outro lado da rua. Eu entendi o teu recado da seguinte maneira, que a gente fica esperando aquilo que parece ser mais nobre para poder fazer. Sendo que, cara, a nobreza está do lado, tá na tem que ser esquina, você pode seletivo fazer. nisso. Você não precisa escrever o pior dos piores. Cara, tudo é ruim, cara. Não, tudo é ruim quando você tem uma criança do lado, quando você tem uma criança no outro quarteirão. A gente viu... Puxa vida, né? E para todo mundo também. A gente fez um movimento para os órfãos da Ucrânia, cara. Sim. Né? E recebeu gente aqui. Cara, na África hoje na África, acho que tem umas 200 guerras, meu. E a gente não tá nem aí, meu. Por quê? Não país pobre, continente pobre. É porque não tá no hype. Não tá na mídia. Não tá no hype. Não tá na mídia. É bonito fazer pro que tá Não, e tá lá longe. E as crianças aqui? Heliópolis, sei lá, aqui. É grande. Quantas vezes a gente foi lá, pô? Eu nunca fui, pô. Tá errado, meu. Eu quero salvar o mundo de criança e as crianças daqui, a gente não dá um prato de comida, mano. Alguma coisa está errada. Se isso não está doendo na gente, de alguma maneira, tá errado, né? De alguma forma, todas as crianças são nossos filhos, mano. Então, quando a gente fala que a gente ama o filho e o filho a gente faz tudo, puxa, essas crianças a gente tem que amar de alguma forma disso, né? Mas é isso. Legal, Joel, queria agradecer demais, cara, sua presença. Isso aqui foi um episódio, falar por mim, tá? O Germano vai falar por ele daqui a pouco, mas foi marcante na minha vida. Eu não tinha participado de nenhum conference com você, a gente conheceu há verdade. 1h30 atrás, mas saiba que eu tô impressionado, acho que... Obrigado, bro. Cara, sem palavras. Muito sucesso pra você. Valeu. De coração. Cara, eu tive a chance de... Conversar pela terceira vez. Quando ele mandou a mensagem, eu liguei pra ele e a gente ficou lá acho que 1 hora conversando. E na hora eu já liguei pro Pedrão e falei, cara, a gente precisa conversar com esse cara, o Joel, ele tem uma história boa pra caramba, assim, de vida, de ter que ajudar esse cara de alguma maneira.
E a maneira que a gente pode, ao menos agora, é compartilhando a tua história para todo mundo. E tive o privilégio de vir conversando com você, de almoçar com você hoje. Cara, ele é um cara formidável. Obviamente a gente tem aqui toda a história do negócio, a história dele, mas fora isso, ainda também tem o Joel. Tem a mais. Amigo, Joel, gente boa pra caramba, a gente vai ter um papo aqui. E, cara, como eu sempre digo para todos que vêm aqui, vamos manter a amizade, vamos continuar conectado, vamos tentar te ajudar de todas as maneiras. Legal. E saiba que você está ajudando muito mais a gente do que tá. Cara, a gente teve muita sorte, todo mundo que veio aqui. Tem sido muito bom pra gente, né, Pedrão? Perfeito. E vamos gerar um compromisso. No dia que tiver o lançamento lá conseguir 1,5 milhão, for lançar, com certeza você vai ir até lá. Sim, cara, vou estar. A gente vai por conta, eu faço questão, a gente pega, avisa a gente quer cobrir lá de alguma maneira, divulgar de algum jeito. Será uma honra. E a gente quer estar junto lá nessa parte tão importante da história. História, cara, porque isso é história. Da minha parte, cara, é uma honra estar aqui falando com vocês, né? E ter a abertura de falar. Em nenhum momento teve restrição de falar o que eu estava pensando, né? Então, isso é uma coisa boa nos momentos atuais que a gente está vivendo, né? É uma coisa muito legal. Germano, conversei algumas vezes, ele falava muito de você aí, Pedrão, e da Samanta, né? A Samanta, eu conversei com ela, não pôde estar aqui. Pessoal, uma honra estar aqui no Overbooking e poxa vida, o que toda ajuda, né? É isso aí, eu sempre falo, né? E a gente vai... Essa frase vai ficar pra gente também, toda ajuda. Toda ajuda. Poxa vida, a gente acha que se o cara da Embraer não achasse que pudesse ajudar, se o cara da Johnson, se o cara da AWS, se o cara do Fábio Pianga, o Paulo Garcia, imagina, se esses caras falassem assim, puxa, isso aí nunca foi meu problema, ou eu não posso ajudar nada, eu não faço nada, né? Então toda ajuda sempre, né? Perfeito. Joel, como que a galera encontra o projeto nas redes sociais? A Lucky Tech, né? Então é LUCKIE, @Lucky Tech, LUCKIE.TECH. Estou colocando aqui embaixo. Aqui embaixo. Põe ali embaixo também. Vamos colocar em todos, vamos pro papo isso aqui, ó. Vou encher a tela agora. Boa, encheu a tela agora de Lucky Tech. Enche a tela aí. Lucky Tech. Em todo lugar que a gente está. Eu acho que eu não consegui colocar no Twitter. Eu consegui, daí sumiu lá por causa que eu fiz alguma merda. Fiz alguma merda lá e saiu do Twitter. Mas no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e normalmente sou eu que respondo 100%, né? Então, se tiver alguma ideia... Você está falando com o Joel mesmo. Se tiver uma ideia, eu quero comprar aí 10 camisetas, quero fazer uma festa aqui com o pessoal, eu quero dar o presente que é a camiseta da Lucky Tech e falar sobre o projeto, quer chamar a gente para dar uma palestra. Poxa, eu fiz uma palestra na abertura da semana de medicina de uma faculdade, de uma universidade de medicina. Foi a primeira vez em 25 anos que os caras estão fazendo que foi um engenheiro fazer a abertura. Sempre era médico. Sempre é médico. Então, é uma coisa que a gente nem falou, mas é isso que vai ser lá na frente. Sim. A multidisciplinaridade, né? Desenvolvedor, engenheiro, médico, psicólogo, advogado, todo mundo criando uma solução, criando junto, né? Então tá convidado aí a seguir a Lucky Tech, né? E continua aí seguindo, né, o pessoal aqui, o Overbooking, porque foram muito legais aqui comigo. Valeu. Show. Legal. Germano, como a galera te encontra aí nas redes sociais? No @saldanhager. Galera, vocês me encontram no PH Silva HS e foi um prazer e até semana que vem. Valeu. Valeu. Obrigado, moçada. Valeu, bicho. Ser humano que Valeu, bro. Sucesso pra nós. Salve de palmas aí.